Saudações, mais uma vez, queridos cidadãos, cidadãs, nosso presidente, a mesa, nobre vereadora, os demais vereadores. Como é comum, sempre uso esse momento de expediente para reforçar algumas indicações e também fazer algumas cobranças. E aqui tivemos duas visitas já ali na rua Manuel Valêncio, no bairro da Jacuba, uma necessidade urgente, já dialoguei com o nosso secretário, a urgência de fazer, sobretudo, um cascalhamento que a via em si ela não está tão ruim, mas há combis que não estão conseguindo passar em razão de buscar as crianças ali no bairro da Jacuba, e também boa parte dos populares. Inclusive, um popular, o querido Edmilson, nos mandou um vídeo em que o caminhão de entrega, que eu acho que é do depósito do nosso secretário, ficou encalhado lá. Então, há uma urgência, sabemos do desafio que o nosso município tem de manter a estabilidade de tantas vias, mas reforçamos aqui essa indicação, olhar com carinho ali a comunidade da Jacuba, em especial a rua Manuel Valêncio. Também venho aqui agradecer o nosso prefeito, que na última sessão esteve aqui, e diante de uma demanda que aconteceu da querida Rainelli, cuja filha de 6 anos estava lá precisando da fita de aferir a glicemia, eu hoje liguei para ela, ela disse, olha, já consegui, já fui contemplada, professor, então é isso. Nossa população precisa, de fato, usar dos agentes públicos, dos quais somos nós, os vereadores, para fazer com que os seus direitos à saúde, direito à mobilidade, se efetive de fato em nossa comunidade. Então, a Rainelli já deu esse retorno para nós acerca do acesso àquilo que não pode faltar. Também quero iniciar aqui, tenho dialogado bastante com os nossos prestadores de serviços no que diz respeito às combis do transporte escolar, e muitos têm alegado a necessidade do aumento da remuneração, que muitas vezes faz tempo que não há um reajuste, nem inflacionário, nem um reajuste de aumento real. E isso é absolutamente necessário. Imagine trabalhadores e trabalhadoras que passam anos sem um reajuste inflacionário na sua remuneração, seja dos motoristas, seja dos monitores. Portanto, dialogando com eles, estamos aqui levantando e interpelando a nossa empresa, a DAPT, que tem um diálogo bastante franco e intenso com o nosso querido Anderson, que mostra claramente toda a complexidade da logística de você fazer com que cada criança chegue na escola. Sabemos a complexidade de tudo isso. E sabemos que os prestadores precisam ser valorizados, assim como já exaltei aqui casos de prestadores que, mesmo diante de vias não tão estáveis, colocam seus automóveis para prestar um bom serviço, fazer com que as crianças cheguem até a escola. Portanto, é fundamental um aumento, pelo menos a reposição inflacionária e o aumento real do salário mínimo. Sim, porque se passamos anos e anos em que o salário mínimo só reajustava a inflação, nos últimos 3 anos o nosso salário mínimo tem ganho valor real. E isso é importante que seja também contemplado os nossos trabalhadores e trabalhadoras aí do transporte escolar. A semana que passou, tivemos a visita da nossa deputada Mônica Seixas. Ela fez questão de ir conosco ali na nossa cooperativa. Ela tem uma especial atenção com as mulheres que fazem esse trabalho, que, graças à grande sensibilidade do atual governo, está sendo resgatada em seus direitos. A nossa Coperju, por muito tempo, estava
lá, esquecida, desde quando, então, acabou-se o governo Cida, quando nós vimos que a nossa comunidade se intensificou e se engajou intensamente em fazer a separação. Agora a gente perdeu isso. Ontem mesmo estava conversando com o secretário que em breve vai dinamizar novamente para que caia no hábito da nossa comunidade separar os lixos, mesmo porque a gente gasta muito. 4 milhões só o ano passado, só para enterrar lixo. E muito desse lixo poderia se tornar renda. Portanto, a Mônica foi lá, olhou a situação da Neidinha, conversou com a dona Zilda. A dona Zilda falou, mais uma que veio aqui fazer promessa? Não, eu falei, dona Zilda, quando que a senhora viu uma deputada pôr o pé aqui? De fato, nunca. Então, a nossa querida deputada vai tentar fazer um esforço para providenciar um caminhão como uma emenda para o ano que vem. E isso é importante para fazer com que a nossa coleta seletiva se intensifique cada vez mais, para que possamos deixar de enterrar dinheiro em aterros públicos. E isso é fundamental. Também passamos na unidade mista de saúde, inclusive conversamos com os gestores, o Cauê, o senhor Carlos, bem como o nosso adjunto Sérgio. Pedimos um relatório de tudo aquilo que está acontecendo. São os cortes nos exames, nos ISFs, são remédios que não estão sendo repassados pelo Estado de São Paulo como deveria, são elementos que da fila imensa do nosso Ciresp, do CROSS, que muitas vezes inviabiliza o acesso da nossa comunidade. Ela pediu um relatório para fazer essa intervenção e ela ficou espantada. Espantada diante da nossa saúde. Vários municípios ela já passou e visitou, viu que Juquitiba é algo sério. E não simplesmente por uma questão municipal. Muitas vezes o Estado de São Paulo tem cortado, olha, estamos lá, tem agora um projeto de lei na Alesp, em que o governador Tarcísio, eu tento ver coisa boa, mas está difícil, porque ele está prometendo extinguir a FURP. FURP, na verdade, é uma fundação de remédio popular, que faz essa gestão dos remédios. Muitas vezes ele quer extinguir. Está lá um projeto para fazer a extinção disso. E isso são problemas que nos afetam. Portanto, a Mônica, precisamos do relatório para que a gente possa fazer uma demanda e, quem sabe, ter um ultrassom novo. E, diante disso, faço aqui o apelo para o nosso presidente, que a gente possa fazer aquela via sacra novamente do PPA, da LDO, da LOAS, porque isso gera hábitos políticos na nossa comunidade, quando ele está sabendo quanto que a gente vai investir em saúde no ano que vem. E louvo também que o LOAS, que o LOA que chegou aqui, chegou com tudo aquilo que nós colocamos como adendo, dentre os quais um fundo social para o trabalho vulnerável. Inclusive, nós iríamos votar aqui o Fundo Moto Solidário, que vai abarcar uma população que presta um serviço público essencial para a nossa comunidade, que são os mototáxis e os motoboys, que seria uma novidade, e vai ser, mas como não passou ainda na comissão de orçamento, né, vai passar, que a gente possa subsidiar, por exemplo, a previdência daqueles que prestam serviços de mototáxi e motoboys em nossa comunidade, porque são jovens, a maioria deles precarizados, que se acidentam, eles têm uns seguros, mas fora esses seguros, eles vão viver do favor de alguém, porque à medida que não podem, não têm a sua previdência garantida, bom, eles vão ficar à sorte. Portanto, que a gente possa dinamizar isso na nossa comissão de orçamento e que na próxima sessão a gente possa conferir, dar dignidade. Inclusive, a Prefeitura já colocou lá esse fundo de vulnerabilidade, R$300 mil, para fazer esse subsídio para trabalhadores e trabalhadoras. Numa Juquitiba, em que 80% da população vive na informalidade, um fundo desse já é algo absolutamente revolucionário e que precisamos lutar para dar a proteção social tão necessária.